O orgulho não tem espaço na igreja do Senhor. O orgulho, ele é um verme, é um Covid espiritual dentro da igreja do Senhor. Esses homens que vocês viram eram criminosos e os romanos, eles utilizavam esses criminosos na parte mais profunda do barco para remá-los quando os barcos não tinham vela. E esses caras eram humilhados e, na verdade, eles trabalhariam ali, alguns deles até morrer, tendo em vista os crimes escabrosos que haviam cometido. Esses escravos das galés, esses remadores, eram chamados originalmente de uperetes. E eles tinham essa condição humilhante para servir. E por que eu estou falando isso? A visão que os coríntios tinham e que atraía eles nos pregadores, nos apóstolos, nos mestres, era a beleza da oratória. E aqueles que eles consideravam espirituais eram aquelas pessoas que podiam se exibir com sonhos, visões, dons de línguas, e então estes sim eram espirituais. Os próprios coríntios se consideravam mais espirituais do que muitos dos apóstolos. E você vai entender por que essas imagens foram expostas a você. Mas o problema é que a consequência dessa coisa de você admirar as pessoas pela retórica, pela a erudição, pela inteligência na maneira de falar, ou mesmo a maneira de você admirar as pessoas pelos dons espirituais exibidos por essas pessoas, na verdade, não é o que Deus espera da igreja de Cristo Jesus. E havia um problema, e esse primeiro problema havia gerado um outro dentro da igreja. É que a consciência daqueles irmãos havia se tornado escrava desses líderes que eles tinham por preferência. Então, se a minha preferência era Paulo, minha consciência ficava escrava do apóstolo Paulo. Se minha preferência é Apolo, a mesma coisa, e assim sucessivamente. E o que quer dizer uma consciência escrava? É que você não perde o interesse em tentar julgar se o que está sendo dito é verdade. Porque se foi dito por ele, então é verdade, eu nem vou discutir. Essa consciência é escrava. Isso acontece quando você começa a admirar as pessoas pelo que elas são e não pelo interesse que você tem pela palavra de Deus. Esse era um problema que havia lá em Corinto. Paulo, então, vai trazer uma advertência no capítulo 1, 2, 3 e 4. E essa advertência é para a igreja como um todo, mas a flecha de Paulo está mirando aqueles que são mais rebeldes, aqueles que não estavam aceitando o apostolado de Paulo, que Paulo de fato era um apóstolo de Cristo Jesus. Em outras palavras, quando ele diz assim, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, então os que eram de Pedro, de Apolo e de Cristo eram contra Paulo. E aqui Paulo tem uma preocupação, e se você já leu, como nós pedimos anteriormente, a carta toda aos Coríntios, você vai perceber que Paulo está particularmente preocupado com o fato que essas preferências que os coríntios tinham estavam fazendo com que eles rejeitassem Paulo como apóstolo. Como se fosse uma reação em cadeia, a última consequência disso é que havia divisões dentro da igreja. A igreja tinha dificuldade para servir junta. A igreja tinha dificuldade de andar junta. A igreja tinha dificuldade. Quando o líder dizia, vamos fazer isso, e todo mundo fazer, porque aqueles que não eram de Paulo não iam. Aqueles que não eram de Apolo não iam. Aqueles que não eram daquele que havia liderado, ou se a pessoa que havia convocado para trabalhar não fazia parte do seu partido, então eles não iam. Partidos dentro da igreja, não confunda com partidos políticos. Mas não fazia parte do seu partido dentro da igreja, eles não iam. Se bem que essa história de partido político serve muito bem de ilustração
do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Deixe-me ler, então, o último conselho que o apóstolo Paulo dá em relação a esse problema de divisão dentro da igreja. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Se você está com sua Bíblia aberta e você tem uma caneta, talvez você vai poder sublinhar algumas palavras que depois a gente vai pedir para você sublinhar na sua Bíblia. O texto diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo Jesus e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis sem nós e sem nós. Como eu gostaria de que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo Jesus. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, você não tem muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando a esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Queridos, depois que Paulo mostrou para os coríntios que aquela briga que havia entre eles, que aqueles ciúmes que haviam dentro dos grupos da igreja, eram resultado de uma infantilidade espiritual, eles eram como bebês na fé, crianças na fé, e que eles não, por causa disso, eles não entendiam exatamente a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz dizia que todos nós pecamos e não merecemos nada senão a morte. Mas então Cristo esvazia-se a si mesmo, se humilha e vai para a cruz e sofre a rejeição dos homens, mas aquela morte é o suficiente para que graciosamente nós possamos ser salvos. Então nós não pagamos nada para ser salvo. Quem pagou tudo foi o Senhor. Nós merecíamos permanecer sem qualquer esperança, como aqueles remadores das galés. Nós deveríamos permanecer naquela condição até morrermos no inferno. Isso era que era o nosso direito. No entanto, Deus nos resgatou. E Deus nos transportou da galés, do navio das trevas, para o navio do seu Filho amado. Ali no navio do seu Filho amado, nós até vamos remar, mas nós vamos remar mais para a morte. Nós vamos remar para a vida eterna, para um dia nos encontrarmos com o Senhor e sermos recompensados por Ele.
Então o apóstolo Paulo vai explicar aqui que a primeira preocupação, o primeiro motivo de haver essa divisão, é que eles não entendiam a mensagem do Evangelho. O segundo motivo, que ele fala no capítulo 3 e 4, é porque a gente não entende a função dos líderes. Quem era Paulo, quem era Apolo, quem é o seu pastor, quem é seu líder de célula, quem é o seu professor do Celebrando Sua Nova Vida, quem é o seu professor do CTL, qual é a posição dele, qual é o papel deles, o que um ministro é para Deus, o que um servo de Deus é para Deus, quem são eles para que nós os admiremos. E aí no capítulo 3, Paulo vai tentar mudar a mentalidade dos coríntios em relação a como eles devem ver os seus líderes. E no capítulo 4, ele vai mostrar como tratar os líderes da igreja. Principalmente, Paulo vai dizer como é que vocês deveriam me tratar. Mas, por consequência, e trazendo e fazendo aplicação na nossa vida hoje, trazendo implicações para nós vamos poder ver também como nós precisamos tratar os nossos líderes. E a primeira coisa que o texto vai deixar claro é que você que você deve julgar seus líderes com muita humildade. Com muita humildade. Porque você precisa reconhecer que a sua capacidade tem um limite. Sua capacidade de julgamento tem um limite. O apóstolo Paulo vai dizer aqui nos 5 primeiros versículos que a maneira como vocês devem nos considerar é apenas como servos. E adivinha qual é a palavra que no original aparece aqui, é traduzido como servos? É a palavra uperetes. Justamente o nome que era utilizado para aqueles criminosos postos nas galés, nos navios como remadores por serem criminosos. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 1, portanto, que todos nos considerem servos, ele está dizendo, olha, nós somos o pessoal do fundo no navio. Vocês não têm que admirar, porque alguns de nós é bom de eloquência, fala bonito. Vocês não devem nos admirar, porque alguns de nós, quando está pregando, é engraçado, faz piada. Ou porque tem aquele espírito que é para cima. E nem deve nos rejeitar quando às vezes nós estamos pregando e parece que nós estamos para baixo, que a gente não está assim empolgado. Ou parece que nós somos muito diretos e a gente não procura amaciar a carne primeiro antes de cozinhar. Nós não deveríamos, e Paulo diz, olha, vocês não deveriam ficar tentando exaltar características que os homens têm e que são impressionantes. Todos nós deveríamos ser considerados como remadores do navio e que não tem nenhum direito ou nenhuma razão para ser um destaque. E não só como servos, mas nos considerar como mordomos, encarregados, despenseiros. Aquele que trabalha para o dono da casa e o dono da casa entrega aquilo que é para utilizar, que deve ser utilizado na alimentação da casa, na provisão da casa, e esse encarregado vai entregar o alimento no tempo certo para todo mundo. Isso é que era assim que os apóstolos e o apóstolo Paulo e Apolo deveriam ser considerados. Só que ele percebe que algumas pessoas, que o pessoal de Corinto, havia um grupo que estava julgando ele. E aí Paulo diz, olha, honestamente, eu não me importo com o julgamento que vocês fazem. E aliás, nem eu julgo a mim mesmo. Deus me julgará. Veja, 3 tribunais diferentes. O tribunal das pessoas que olham aquilo que nós fazemos, o tribunal da nossa consciência, ou seja, o nosso próprio julgamento, e o tribunal de Cristo Jesus. O primeiro tribunal, que é o que as pessoas nos veem, ele só vê aquilo que é externo. Ou seja, no máximo, se vocês me virem pregando alguma coisa errada, vocês estão olhando agora na Bíblia, e vocês verem, não, Dário, o que você está dizendo não está aqui, então vocês podem julgar o que eu estou fazendo. Porque vocês podem julgar que o que eu preguei foi infiel à palavra de Deus. Mas é o máximo que vocês conseguem fazer. Se, por acaso, eu não me preparei bem para pregar, vocês não sabem.
E nessa hora entra o segundo tribunal, que é a minha consciência. Eu mesmo devo julgar a mim mesmo. E aí, quando eu julgo, quando eu termino essa mensagem, talvez eu vá para casa, sente e diz, puxa, eu poderia ter me preparado melhor. Eu poderia ter pesquisado mais aquela frase, o que ela significava, para tornar mais claro para os irmãos. E eu faço o meu próprio julgamento, a minha consciência faz. Mas tem um problema. Em Gênesis capítulo 3, Adão pecou. E a nossa consciência ficou afetada pelo pecado. De tal maneira que algumas pessoas, na hora de que vão julgar a si mesmas, podem julgar mais leve do que deviam ou julgar de maneira mais dura do que deveriam. Alguém pode dizer assim, é verdade, eu não preguei, mas, poxa, o Gildásio também, ele só estuda 3 horas para pregar. Ou então eu poderia dizer assim, puxa, eu preguei, é verdade, eu me preparei, mas o Carlinhos passa 15 horas estudando para pregar. Só que aí a minha consciência está sendo afetada por causa do pecado, porque ao invés de me comparar com Cristo, estou me comparando com homens. Você percebe como nossa própria consciência pode atrapalhar o nosso julgamento? O primeiro tribunal dos homens que nos olham e veem aquilo que nós fazemos, eles conseguem nos julgar dentro de um certo limite. Nós também conseguimos nos julgar dentro de um certo limite. Mas existe um julgamento que é perfeito e que só vai acontecer lá na frente, que é o julgamento que Deus fará. O apóstolo Paulo está dizendo, calma gente, vocês estão me detonando e vocês estão rejeitando meu apostolado porque vocês estão me julgando agora. E vocês estão tendo um julgamento que está além do limite que vocês têm direito de julgar. Vocês não têm condições de fato de julgar o meu ministério. Até porque eu recebi meu ministério do Senhor. E eu tenho que ser fiel ao Senhor. E essa fidelidade, só quem pode julgar é Ele. É interessante pensar nessa coisa de ser um dispenseiro de Deus. Alguém que precisa ser fiel com aquilo que Deus mandou a gente aprender ou ensinar vocês a aprenderem e nós dois praticarmos. Sermos fiéis como dispenseiros de Deus. Porque fidelidade implica que se eu sou pastor de vocês, eu tenho que me preocupar em ensinar tudo. Tudo que a palavra do Senhor diz. Eu não posso ficar escolhendo o que vou ensinar para vocês ou descartando algumas coisas da Bíblia como se vocês não devessem ouvir aquilo. E, aliás, nem vocês mesmos devem ficar pensando de que certas coisas que são pregadas não são para vocês. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, capítulos 16 e 17. É assim que nós precisamos fazer. Temos que ensinar tudo. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, eu tenho que ensinar tudo. Então, às vezes, eu vou ensinar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso vai ser um conforto para o seu coração. Mas às vezes eu vou pregar um outro texto que vai dizer, hipócritas, vocês me louvam com os lábios, mas o meu coração está distante de mim. Mas o teu coração está distante de mim. E não vai ser bom escutar isso. Mas se eu quiser ser fiel ao Senhor, eu vou ter que pregar as duas coisas para vocês. E se vocês quiserem ser fiéis ao Senhor, vão ter que querer ouvir as duas coisas. Ouvir aquilo que conforta o teu coração, que anima o teu coração, e ouvir às vezes aquela pancada. Aquela coisa que você sai do culto e sai com as costas ardendo. Que você vai chegar em casa e dizer, Senhor, me dá força, porque eu estou só um bagaço. A mensagem foi marreta pura. E você vai ser tratado pelas duas palavras. Porque o Senhor sempre traz a sua justiça aliada com a sua graça, com sua misericórdia. E você deve se utilizar das duas coisas, para que você possa crescer na fé. O pastor, ele deve utilizar de todos os meios, como um homem fiel, na tentativa de ser um homem fiel. A gente vai fazer comentários para a jornada, para que você leia e entenda melhor o que você vai ler durante a semana. Nós vamos fazer comentários chamados devocionais, para o seu momento diário com Deus, para o seu MDD. Nós vamos ter
aulas, celebrando sua nova vida, vamos dar o CTL para você, nós vamos dar as lives de sábado, de estudos de sábado à tarde, para que você possa encher a sua mente com a palavra de Deus. Nós vamos querer ser fiéis ao Senhor. E você, da sua parte, vai procurar todas as oportunidades, vai aproveitar todas as oportunidades possíveis para você fielmente entender e estudar o que a palavra do Senhor diz. Se você sabe que vai ter live no sábado, você vai assistir a live no sábado. Mas é porque naquele horário eu gosto do futebol. Porque naquele horário eu gosto de ficar com os amigos. Cara, você precisa estudar o que a igreja está despejando de conhecimento para a sua vida. Você precisa realmente ter um momento diário com Deus. E você precisa aproveitar aquilo que está sendo produzido para você refletir no texto das Escrituras. Você realmente precisa se preocupar com o que eu estou ensinando. Olha, não é para ir para casa sentindo uma coisa apenas. É para você ir para casa e alguém te perguntar o que foi ensinado. E é para você dizer, foi ensinado que nós precisamos julgar os pastores e líderes com humildade. Isso está no versículo 1 ao versículo 5. Você tem que entender e sair com conhecimento daqui. Porque o conhecimento de Deus é que vai tornar você um homem maduro e não uma criança como eram os coríntios. Se o critério é ser fiel à palavra de Deus, fiel ao Deus da palavra, então você vai se preocupar muito menos com o como ele prega, para se preocupar com o que ele prega. Você vai se preocupar se a mensagem é de Deus, e não se preocupar em se ele prega de um jeito legal de se ouvir. Isso é maturidade. E se você for insubmisso à liderança, e se você for insubmisso àquilo que estava sendo instruído, então você demonstra que você é infantil. Demonstra que você é criança. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que algumas orientações da liderança fazem o seu coração contorcer dentro de você. E você não vai gostar. Mas por que ele está inventando isso? Você quer ser fiel ao Senhor? Faça o que foi orientado. Eu estava dizendo assim, imagine que uma criança esteja assistindo televisão às 3 horas da tarde em casa. Uma criança de 9, 8 anos assistindo televisão, 3 horas da tarde, um programa instrutivo ou pelo menos um programa que não afeta moralmente essa criança. Existe algum pecado nisso? Isso é pecado? Uma criança assistir televisão 3 horas da tarde? Qual é o versículo que diz que é pecado? Não é pecado. Eu sei que a pessoa vai ficar preocupada. O pastor sabe tanta coisa que é pecado que é capaz de ser. Mas não tem nada na Bíblia que diz que uma criança não pode assistir um programa de televisão 3 horas da tarde em casa. Agora, se os pais disserem, às 3 horas você estuda e às 5 horas você vai assistir televisão. Se essa criança assistir 3 horas da tarde, ela vai estar pecando? Vai. Por causa de insubmissão. Por causa de rebeldia à sua liderança. E é tão fácil no Brasil, com nossa cultura de jeitinho brasileiro, você cometer esse pecado de insubmissão. A sua liderança diz, faça assim. E vocês, não vou fazer não. Eu acho que não é necessário não. Eu não vou fazer. Eu não me vejo obrigado a fazer isso. O líder, o pastor, ele deve ser flexível. E ele não pode carregar nas costas o peso de toda uma congregação que não quer segui-lo. A característica de um líder, de um pastor, é poder pregar, ensinar, viver uma vida com o Senhor, e aqueles que são as suas ovelhas vão segui-lo, naturalmente vão segui-lo. É assim que deve acontecer. No caminho, alguns vão ficando e você vai repreendê-los, você vai chamar a atenção deles, mas no final de contas, as suas ovelhas ouvem sua voz e seguem você. Então, um líder, um pastor, não precisa lutar por isso. Aprendemos muito com o rei Davi a respeito. No entanto, se a ovelha não segue o seu líder, se a ovelha não segue a direção do seu líder, ela está cometendo o pecado de insubmissão. E Deus haverá de julgá-la por causa disso. Porque é infidelidade ao Senhor quando você não segue o líder que o Senhor colocou sobre a igreja. A não ser que aquilo que ele está pedindo para você seja pecado. Aí, obviamente, se o seu líder, seu pastor disser para você fazer uma coisa que é pecado, você não vai fazer. Olha, eu queria que você
no próximo domingo você viesse para a igreja e que você, quando viesse, era outra coisa que eu ia dizer. E você, quando vier para o culto, nós queremos pedir que todos vocês venham nus. Duas coisas. Primeiro, bota no hospício, né? Porque está doido, né? Depois é pecado. Você não vai seguir uma orientação que é pecaminosa. Não é sábio fazer isso. Então, nesse quesito você não obedece, mas se não é pecado, você se submete. Mas pastor, é porque tem algumas coisas que são orientadas para a gente fazer e que são muito cansativas. Meu querido, submissão não é escolher o que é fácil seguir. Submissão é seguir tudo o que é dito para seguir. O apóstolo Paulo, ele como mordomo, ele entregava à igreja o que a igreja deveria fazer e a igreja deveria segui-lo não por causa dele, mas por causa do Deus que havia colocado ele na liderança. Portanto, não julgue a liderança, não julgue os pastores, não julgue o seu líder por causa de questões superficiais, como o jeito que ele fala, o tipo de roupa que ele veste, a maneira como ele prepara os slides. Mas há uma segunda atitude que você deve considerar sobre como tratar os seus líderes. E essa segunda atitude é imitar a conduta humilde que esses líderes têm. E aqui essa declaração baseada nesse texto é muito provocativa, porque ela não fala só para quem é liderado, ela fala para quem é líder também. Você consegue perceber isso? Como é que um liderado vai seguir a atitude humilde do líder se o líder não for humilde? Na verdade, essa é uma palavra que fala para você e fala para mim ao mesmo tempo. De qualquer forma, nós precisamos imitar essa conduta humilde dos líderes. O apóstolo Paulo, quando ele foi escrever isso, ele diz, olha, essas coisas que eu estou ensinando para vocês, eu estou aplicando a mim e a Apolo. Eu estou me colocando diante de vocês como aqueles remadores das galéias, estou me colocando como mordomo de uma casa, e eu estou dizendo para vocês que nós não somos nada, nós não temos nada em nós que vocês deveriam admirar. Só que detalhe, Paulo está usando dois nomes, o nome dele, Paulo, e o nome de Apolo. E por que esses dois nomes? Porque Paulo é conhecido, segundo os Coríntios 10:10, como um cara que não fala com muita facilidade, ele não tem uma oratória, não era uma pessoa que você ia ficar admirando do jeito que ele fala. Paulo não era assim. Paulo, ele falava, ele pregava a verdade, mas o texto de 2 Coríntios 10:10 diz que a presença dele era fraca. No entanto, Apolo não. A Bíblia diz que Apolo era um homem muito eloquente. Ele foi formado na escola de... estava na ponta da língua. Na escola de Antioquia. E ali ele havia sido versado em muito conhecimento. E ele tinha... E uma das características da escola de Antioquia era preparar as pessoas para discursar. Por isso, Apolo falava de forma muito eloquente. Então, se você pode imaginar na sua igreja um pastor muito eloquente, que fala legal, que fala de forma agradável, e um pastor que não fala muito agradável, então esse que fala de forma agradável é o apóstolo, é Apolo. Aquele que fala com dificuldade é o apóstolo Paulo. Eles são os melhores exemplos para você. E Paulo diz, olha, eu vou aplicar essas duas ideias para mim e para Apolo. Ele fala bem, eu não falo bem. No entanto, nós dois somos servos do Senhor. E não é vantagem nenhuma que vocês façam julgamentos sobre nós, porque vocês estão ultrapassando o limite que foi dado a vocês. Entendam, eu estou aplicando isso para mim e Apolo por amor a vocês. Eu e Apolo nem temos nenhum problema com esse negócio não, mas vocês têm. E eu estou usando o nome de nós dois para poder ensinar isso para vocês. Para que vocês entendam o que significa não ultrapasse aquilo que está escrito. Não é essa expressão não é um texto da Bíblia, é um ditado. Não ultrapasse o que está escrito. Quer dizer, não passe da linha que você não tem direito, não é capaz. Não vá além daquilo que você tem condições. Então vocês não têm a mínima condição de fazer um bom julgamento dos pastores e líderes para de repente vocês começarem a criar partidos dentro da igreja.
E tem um detalhe. Se vocês não podem, por que vocês vão se orgulhar a favor de um homem em detrimento do outro? Até porque isso nos faz parecer, ou aliás, vocês mesmos declaram que vocês fazem isso porque vocês são mais espirituais. Puxa, será que isso já aconteceu com alguém na igreja alguma vez na história? Alguém se achar mais espiritual do que os seus líderes e começar por causa disso a rejeitá-los, a não valorizar aquilo que eles dizem? Será que você já fez isso? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês são espirituais, o que é que vocês têm que torna vocês diferentes ou melhores do que outros? Aliás, o que é que vocês têm que vocês não tenham recebido de Deus? Aliás, e se você recebeu de Deus aquilo que você tem, essa espiritualidade que você tem, porque você sabe falar, você tem visões, tem sonhos, você fala em línguas, que é o que ele vai dizer um pouco mais na frente. Então, por que você se orgulha se recebeu tudo de Deus, como se não tivesse recebido? Reconheça, queridos, se você tem algum privilégio de dons recebidos, não é seu. Você pode imaginar, você já ouviu falar naqueles restaurantes chiques, nos hotéis chiques, muito ricos. Os caras lá pagam uma nota para poder se hospedar nesses hotéis. O que acontece? Quando eles chegam na recepção, vem um cara chamado manobrista para pegar o carro e levar para a garagem. E lá na garagem vai ter um mordomo que vai pegar a bagagem e levar lá para o seu apartamento, lá para o seu quarto. Agora imagina se aquele manobrista entra ou chega um cliente numa Ferrari, ou numa BMW, ou numa McLaren, nesses carros carões de 200, 300 mil reais. E ele, cara, desce, o dono do carro desce, pega a chave e entrega para o manobrista. Manobrista que ganha 1.500, 2.000 conto. Ele olha para aquele carro, aquele bicho brilha no olho dele. Ele entra no carro e dá uma volta no quarteirão antes de entrar para dentro da garagem. Mas ele faz selfie, dirigindo o carro. Ele vai se achando a última Coca-Cola do deserto. Ele se comporta como se o carro fosse dele. E ele só está dirigindo para colocar na garagem. Ele é apenas um servo. Ele é apenas um mordomo. Ele é apenas alguém que está servindo o dono do carro. Mas ele está andando como se o carro fosse dele. Entende como não faz sentido você ficar valorizando as pessoas por causa das qualidades humanas, de características humanas que elas têm? Ao invés de ficar tentando enxergar Deus nas pessoas. Entende como você mesmo não pode se achar mais espiritual do que os outros para dizer assim, não acho que aquele pregador merece ser ouvido por mim. Porque eu sou mais espiritual. Meu amigo, se Deus te concedeu a graça, a riqueza de conhecer a verdade, se Deus te concedeu dons espirituais, você está andando na Ferrari dele. O carro não é seu. Se o carro não é seu, não fique se vangloriando ou achando que você pode fazer seleção de quem é o líder melhor, se o seu líder é bom ou se ele não é. O apóstolo Paulo diz assim, olha, e aí ele começa agora a ser sarcástico, né? Ele começa a ser irônico com o pessoal lá de Corinto. Vocês já têm tudo que vocês querem. Esse é o versículo 7. Perdão, versículo 8. Vocês se tornaram ricos. Vocês chegaram a ser reis, e sem nós. Eu até queria que vocês fossem reis, mas eu queria nós reinando com vocês. Mas não, vocês jogaram a gente de fora, e vocês estão se achando, porque vocês têm todos esses dons que eu citei lá no início da carta, no capítulo 1, versículo 6, ou 8, se eu não estiver enganado, que Deus derramou sobre vocês. Presta bem atenção, porque essa atitude de vocês não é como a nossa. E por que Paulo destaca que aquela atitude deles era diferente da de Paulo e dos demais apóstolos?
Porque Paulo, como apóstolo, foi usado por Deus para trazer a verdade aos coríntios. Se não fosse o apóstolo Paulo, eles não estariam sabendo do evangelho naquele momento. Foi Paulo que passou para eles. Paulo foi que pregou, foi Paulo é que recebeu de Deus a verdade, o mistério de Deus que estava oculto. E Paulo chegou lá e diz, olha, o que nem olhos viram, no coração ouviu, jamais penetrou no coração do homem. Que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam, Deus o revelou através do seu Espírito a nós. E nós, sobre a inspiração do Espírito Santo, contamos para vocês, falamos a vocês aquilo que Deus revelou a nós. Entendam bem, o que vocês sabem através de nós. Agora, vocês estão se achando suficientes, vocês se acham mais espirituais do que nós? Versículo 9 diz assim, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, como alguém que vai ficar no último lugar. Que último lugar é esse? Lá embaixo do navio, remando, e você lá em cima, comendo caviar. Parece que o negócio está funcionando assim. Porque vocês estão se achando. O apóstolo Paulo diz, olha, temos nós, apóstolos, nos tornado um espetáculo para o mundo, diante dos anjos e diante dos homens. Porque todo mundo vê o que acontece conosco. Todo mundo vê o sofrimento que nós passamos e todo mundo vê o desprezo que nós temos tido, inclusive de vocês. Nós temos sido desprezados o tempo todo. Nós somos considerados como loucos por causa de Cristo Jesus. O que nós pregamos não é aceito entre aqueles pessoal que se acha inteligente, se acha sábio. Nós somos os loucos, mas vocês, não, vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês não, vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Vocês não acham que tem um negócio aí totalmente sem sentido? Como é que nós, apóstolos, estamos sendo desprezados e vocês estão querendo ser reis? Como é que nós estamos sendo desprezados e vocês se acham ricos? Vocês se acham fartos? Sabe qual é a lição? Sabe o que precisaria ser imitado quanto à conduta humilde dos apóstolos e dos líderes? É não valorizar reconhecimento. Se você é desprezado, não valorize querer ser reconhecido, que era isso que os coríntios estavam fazendo, ou um grupo dos coríntios estava fazendo, reconhecendo esses líderes e criando partidos por causa disso. Não. Isso não é tão simples. E aí teve um jovem que me procurou hoje à tarde, aliás, hoje pela manhã, ele disse assim, mas pastor, não entendi negócio. Eu não posso elogiar então as pessoas, porque as pessoas não devem querer ser reconhecidas. Então, se eu estou elogiando, eu estou atrapalhando elas. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Não é errado você elogiar uma pessoa pelo que ela faz. Você pode dizer assim, olha, pastor, a maneira como você explicou foi muito claro para mim. E eu louvo a Deus porque Ele deu a você a capacidade de explicar tudo de forma muito clara. Ele pecou? Não, ele não pecou. Quando é que esse irmão vai estar pecando? É quando, por causa disso, na hora que o próximo pregador subir aqui em cima, ele diz assim, eu não vou escutar não, porque eu já ouvi o Dário falar na semana passada e ninguém explica como o Dário. Aí você está pecando. Qual é o segundo problema? É se eu ficar esperando no final do culto, ficar ali na porta, você passar e dizer, pastor, beleza a mensagem, hein, pastor? O senhor arrebentou, pastor. Aquela piadazinha lá, pastor, aquele vídeo lá do navio, pastor, foi muito bom. Se eu quero isso de você, então eu estou pecando. Se você me dá voluntariamente, sem que eu lhe peça, não é pecado seu. Mas se eu quero isso, eu estou pecando. Se você espera que fazer alguma coisa em casa, você sabe que seus pais gostam que você lave a louça. Desculpa, eu estou falando uma coisa lá dentro do coração mesmo. Eu estou subindo aqui o que a gente chama de escada de abstração e tentando mostrar como é que o coração funciona. Então, se você sabe que seus pais
amam quando você lava a louça da janta. Parece que a louça da janta é a louça mais difícil de ser lavada. Parece que a pessoa já passou o dia, trabalhou e está só o bagaço. Parece que é a louça mais difícil. A vontade de, não, eu deixo para lavar amanhã junto com a do café. E você sabe que seus pais amam isso. Aí você vai lá e lava a louça. Começa a lavar a louça. Lava a louça, e como eu gosto de lavar a louça. Lava a louça. Mamãe, a senhora pode vir aqui na cozinha, pegar meu celular, porque minha mão está cheia de sabão, que eu estou lavando a sua louça. Aí sua mãe vai lá, pega o seu celular, leva para lá, não diz nada. Não diz nada. Entrou e saiu. E você começa a lavar a louça mais lento. Aí fica se escorando na pia, porque agora já está mais cansado de lavar a louça. Por quê? Por que você ficou assim? Porque você queria reconhecimento. Não faça as coisas esperando reconhecimento. O líder, não cuide das suas ovelhas por causa de reconhecimento. O pastor, não pregue por causa de reconhecimento. Não apacente as ovelhas por causa de reconhecimento. Líder, não faça as coisas que o seu líder pediu esperando o reconhecimento deles. Admita a possibilidade de você não ser respeitado. Admita isso. Porque quando você admite isso, você cai naquele esquema do galardão, lá de Mateus capítulo 5 e 6. Se você faz as coisas diante dos homens para ser reconhecido, você já recebeu a sua recompensa. Mas se você não fizer para o reconhecimento das pessoas, você vai receber sua recompensa do Senhor. Então, não valorize o reconhecimento humano. O que o apóstolo Paulo falou e aquilo que ele expôs nesse texto, nesse pedacinho, tem essa intenção. Mas há um segundo trecho desse parágrafo que me chama a atenção, porque ele diz assim, a partir do versículo 11, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Daí para frente, ele vai falar de coisas que ele tem sofrido por causa do desprezo das pessoas. Várias pessoas passam fome, não é só apóstolo, mas o apóstolo Paulo estava, e às vezes, ele passava essas coisas por ser desprezado. Às vezes as igrejas esqueciam isso. Lembra que ao escrever aos Filipenses, ele diz que eu aprendi o segredo de viver tendo muito e tendo pouco. Algumas vezes as igrejas lembravam deles e mandavam o sustento, davam o sustento para o apóstolo Paulo. Algumas vezes não. E o Paulo está dizendo aqui, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo brutalmente tratados, ou sendo tratados brutalmente. Olha como é que a gente vive, pessoal. Por que vocês estão querendo exaltar a gente se a gente está penando? A gente foi chamado para isso. A gente foi chamado para viver essas carências. É de se esperar que nós tenhamos que trabalhar, nós pastores tenhamos que trabalhar com a nossa própria mão. Isso é possível. Quando você está liderando uma igreja pequena que não tem como sustentar você, você vai ter que colocar a mão na massa e vai ter que trabalhar. Se a igreja que você está pensando aqui em ser chamado para o ministério, se a igreja que te chamar para o ministério tiver condições de bancar você, não precisa, pastor, você trabalhar, que a gente vai bancar você, ótimo, trabalhe para o Senhor. Se a igreja tiver dificuldade de fazer isso, e você vai ter que colocar a mão na massa, e às vezes vai ser 2 expedientes, cuida da igreja, cuida do trabalho, vai ter que fazer isso. Mas entra numa parte da declaração de Paulo que ainda é mais profunda e mais dolorosa e mostra muito mais humildade. Ele diz assim, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Nós podemos suportar o desprezo das pessoas respondendo com graça. E agora deixa eu dizer uma coisa para você, que quero destacar. Não é piedoso, não é piedosa a pessoa que quando é maltratada,
amaldiçoada, perseguida, caluniada, vai lá para o canto do quarto, ficar chorando sem revidar. Isso não demonstra piedade. Não é piedoso você dizer assim, olha, eu sofri tudo isso, mas pela graça de Deus eu não revidei. Eu fui lá para o meu quarto, fui sofrer no meu canto e pronto. Isso não é piedade. A piedade é você sofrer e devolver com graça. É você ser desprezado e a pessoa que despreza você receber de você uma atitude graciosa. Aí sim. Aí você está sendo uma pessoa piedosa. Aí você está entendendo o tipo de conduta humilde que você precisa imitar nos líderes. Porque por mais que eu receba de vocês, e eu preciso dizer para vocês honestamente, que esta igreja tem esse diferencial. Não tenham visto o ministério ser um peso aqui, por causa de vocês criarem dificuldade para nós, de vocês serem rebeldes, de vocês se levantarem contra a liderança. Isso não tem acontecido, graças a Deus, e que o Senhor os sustente dessa forma. Mas o fato é que se vocês fizessem isso, e talvez isoladamente tenha acontecido alguma coisa com algum irmão de forma específica, e nessa hora, não é só eu ir lá para o meu quarto e dizer, Senhor, eu entrego ele para o Senhor desce o fogo lá, eu não quero lidar. Não. O que foi que Moisés fez quando o povo se levantou contra ele e o Senhor disse, Moisés, sai da frente, que eu vou acabar com esse povo e vou começar uma nova geração a partir de você. Uma nova geração em Israel a partir de você. Gente, se coloca lá de Moisés, o povo todo estava contra Moisés, reclamando da liderança de Moisés. E Deus estava disposto a disciplinar o povo com morte. Ele ia incinerar todo mundo. Ele ia exterminar o povo. Para começar um novo povo de Israel a partir de Moisés. E Moisés disse, não, Senhor, eu suplico, eu intercedo ao Senhor pela vida deles. E Moisés volta a servir o povo, volta a cuidar do povo que estava rejeitando ele. O que é que você faz quando o seu pai não dá para você o que você quer e às vezes o seu pai lhe critica de forma injusta? Olha, eu só não vou dizer nada porque eu sou crente. Eu só não vou soltar um grito porque eu sou crente. Senhor, me ajuda a sair dessa casa. Me dá um emprego de menor aprendiz. Que eu quero comprar um carro, alugar uma casa e cuidar da minha vida. Isso não é piedoso. Sabe o que é piedoso? É o seu pai criticar você de forma muito injusta e você ir lá e lavar o carro dele. É sua mãe criticar você de forma injusta e você ir lá e lavar as louças. É o seu marido criticar você de forma muito injusta e você cuidar dele. É sua esposa cobrar de você de forma injusta e você continuar amando como Cristo amou a igreja. Sim, isso é piedade. Você responde ao desprezo com graça. E é assim que os apóstolos estavam falando, olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer para tratar o seu líder é julgar ele com humildade. Vocês não têm condições de julgar como Deus julga, porque Deus julga a fidelidade e vocês não podem julgar essa fidelidade. Em segundo lugar, você precisa imitar a conduta humilde desse líder. Primeiro, entender que se você é espiritual, foi Deus que te concedeu isso. A Ferrari é dele. Você só está dirigindo a Ferrari. Segundo, em que você tem que imitar o seu líder? Você tem que imitar porque quando você for, que você não vai valorizar o reconhecimento das pessoas. E em terceiro lugar, você vai suportar o desprezo que você receber, respondendo com graça, abençoando a vida daqueles que amaldiçoam você. Por fim, queridos, você vai aceitar o cuidado pastoral que o seu líder vai te dar. Depois de ser irônico durante uma boa parte do texto, diz, vocês querem ser reis, vocês já estão ricos, já estão fartos, nós estamos se acabando aqui, porque nós somos o lixo do mundo, porque nós somos a escória da terra. Depois de usar esse sarcasmo, agora Paulo vai usar uma linguagem muito amorosa, porque ele vai dizer assim, olha, eu não estou querendo envergonhar vocês com isso.
Pelo contrário, eu estou advertindo vocês como um pai adverte, alerta o filho. Como um pai põe na cabeça do filho a verdade. Porque, presta atenção, Coríntios, diz o apóstolo Paulo, mesmo que vocês tenham tido mais de 10 mil tutores, eu acho que esse é o número, me deu branco, 10 mil tutores em Cristo, tutores. Antigamente, hoje não tem mais muito isso, mas antigamente, o pessoal mais rico, eles pagavam pessoas para educar os filhos. Então, eles ensinavam os filhos bons modos, ensinavam os filhos as disciplinas do colégio, eles eram tutores. E Paulo diz, olha, vocês podem ter 10 mil tutores, mas pai, você só tem um. Quem gerou vocês na fé fui eu, o apóstolo Paulo. E se alguém cuidou de vocês depois que eu saí, eles não se tornaram pais de vocês. O pai de vocês na fé ainda sou eu. É bem verdade que aqui alguém poderia se confundir e achar que nós, homens cristãos, temos capacidade de fazer com que alguém se converta, né? Porque o apóstolo Paulo diz que ele gerou. Mas essa é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa. De fato, foi Deus quem gerou, é Deus que faz, através do seu Espírito, alguém nascer de novo. Mas Paulo foi um instrumento usado por Deus para que os coríntios se convertessem, porque lá em Atos, capítulo 19, é ele que chega para pregar o evangelho em Corinto, para contar a novidade do evangelho para eles. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês podem ter tido muitos tutores, mas eu sou o pai de vocês, e agora eu quero falar com vocês como um pai fala com seu filho. Eu quero colocar na cabeça de vocês, eu quero advertir vocês, eu quero admoestar vocês a respeito dessa atitude que vocês estão tendo. E a minha preocupação é que vocês sejam meus imitadores. Quando vocês escolhem líderes, vocês não estão me imitando. Eu não sou assim, Apolo não é assim. Quando vocês agem com orgulho, porque vocês já somos ricos, já estamos fartos, já nos tornamos reis, vocês não estão me imitando, nós não somos assim, nós somos a escória do mundo, somos o lixo da terra, nós somos desprezados, nós somos fracos. Nós não somos assim. O que eu estou pedindo para vocês, como pai que sou de vocês, é o apóstolo Paulo dizendo para os coríntios, é que vocês me imitem, que vocês sejam como eu sou. E para isso, para que ajude vocês, porque parece que vocês esqueceram de quem eu sou. Aquele mais de um ano que eu passei em Corinto, aí pregando o evangelho e convivendo com vocês, parece que foi esquecido. Tanto o que eu ensinei, como o meu jeito de viver. Vou fazer o seguinte, eu estou mandando Timóteo para estar com vocês. Ele vai mostrar para vocês o meu jeito de viver e o meu jeito de viver e aquilo que eu ensino em todas as igrejas que eu vou. E Timóteo vai ser um exemplo para vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Por causa do meu cuidado pastoral, eu quero investir na vida de vocês. Eu vou fazer de tudo para cuidar de vocês. Mas, não rejeitem Timóteo. Não rejeitem essa minha tentativa de poder instruir vocês naquilo que vocês devem fazer. Abracem essa oportunidade de ensino que eu estou dando para vocês. Porque senão, olha o que diz o versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Então não era a igreja toda, era só um grupo, né? Como se eu não fosse visitá-los. Então tinha gente dizendo assim, olha, o Paulo não tem coragem de vir. Não tem coragem de aparecer. Eu vou aparecer a vocês aí. E eu mesmo vou provar, vou testar esse poder que vocês, esse grupo soberbo diz que tem. Eu vou testar vocês. E eu quero ver se vocês de fato têm poder ou é só eloquência. Ou se é só porque são engraçadinhos na hora que vocês pregam. Eu vou ver pessoalmente isso. E aí a minha pergunta é o seguinte, como pai espiritual de vocês, como alguém que os gerou em Cristo Jesus, o que é que vocês querem? Vocês querem aproveitar essa oportunidade que Timóteo está indo para vocês se renderem à palavra do Senhor e seguir o exemplo que é o exemplo que eu dou para vocês? Ou vocês vão querer que eu esteja aí com vara e puna vocês? As duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, mostra que Paulo voltou uma segunda vez,
entre a primeira e a segunda carta à cidade de Corinto, à igreja de Corinto. E não foi uma visita boa. Se você olhar o capítulo 2 da segunda carta, no versículo 1, vai ver assim, olha, a visita que eu fiz a vocês foi uma visita muito triste, foi debaixo de muita tristeza. Eu posso imaginar toda a dor que o apóstolo Paulo passou lá naquela igreja, nessa visita que ele fez depois dessa primeira carta. Mas na segunda carta diz que o apóstolo Paulo diz, eu vou lá, eu vou novamente, vou visitar novamente, e quando eu for, eu vou punir todo mundo. E aqui eu aprendi uma coisa muito interessante. Veja a paciência do apóstolo Paulo, porque ele havia ensinado, na primeira visita ele foi lá, ensinou como é que o pessoal podia ser. Agora ele recebe a notícia do pessoal da família de Cloé, que a coisa não está boa por lá, que está tendo divisões dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele pacientemente diz, olha, eu vou ainda mandar Timóteo aí, para que vocês corrijam o jeito que estão vivendo. Aliás, primeiro ele manda a carta, né? Primeiro não. De fato, foi Timóteo que levou essa carta aqui lá para Corinto. Então, Timóteo chega com a carta, ele lê a carta. Olha aqui, Paulo mandou dizer para vocês. Paulo quer que vocês se arrependam desse estilo de vida. E ele quer que vocês se arrependam, porque senão ele vem e vai disciplinar vocês. E aí, Paulo vem, e como a segunda carta diz que ele ainda vai precisar de ir outra vez, que essa visita foi triste, e ele ainda vai uma outra vez para punir definitivamente, é porque nessa segunda visita que ele fez, depois dessa carta, ele ainda conversou muito, ele ainda foi muito paciente. Irmãos, pastores, líderes, sejam pacientes com aqueles que pecam, não tem que descer a vara logo, gasta algum tempo instruindo, chamando ao arrependimento, insiste. Por favor, olha o que o texto diz, olha o que a palavra diz, olha que eu amo você, olha que sou seu pai, sua mãe na fé, me importo com você, mude essa atitude, largue esse pecado. E não é errado quando você está repreendendo um irmão no pecado, dizer assim, olha, porque se você não se arrepender, nós vamos punir você. A igreja do Senhor vai punir você. Eu não quero que você seja punido, eu quero que você se arrependa. A minha pergunta é, o que é que você quer? Você quer a vara ou você quer o amor e o espírito de mansidão? Eu poderia falar muito mais coisas, mas eu quero concluir. Quem repreende precisa ter gastado tempo ensinando e ter paciência para dar tempo para o processo de arrependimento. O arrependimento não tem que ser um processo de 1 a 2 conversas. Pode demorar algum tempo. Invista nisso. Mas eu concluo esse capítulo 4 só lembrando para vocês como devemos tratar os líderes da igreja. Julgando com humildade, imitando a conduta humilde dos seus líderes e aceitando o cuidado pastoral. Com o ensino, aceite o ensino, aceite a repreensão, para que você não seja obrigado a ter que aceitar a correção que viria da igreja. Olhando para os 4 capítulos, o que eu penso é, nós tínhamos cristãos imaturos lá em Corinto, e esses cristãos eram imaturos porque eles demonstravam não compreender a mensagem da cruz, que nos salvou sem merecermos nada, e também porque eles não entendiam o ministério dos líderes da igreja. Igreja Batista da Glória, vocês conhecem tanto a mensagem da cruz, como vocês sabem o que nós pensamos a respeito dos líderes dessa igreja. O mesmo pensamento que as Escrituras dizem que é para a gente ter. Se submetam a isso, ajam como pessoas maduras nesse aspecto, é a minha oração. Eu não sei se alguém entregou a vida a Cristo Jesus, se alguém tomou a decisão de seguir a Cristo Jesus durante essa semana. Se alguém tomou essa decisão, eu queria convidar que você viesse até aqui à frente para que nós pudéssemos orar com você e talvez pudesse vir com aquele que o levou a Cristo Jesus. Se você que está nos assistindo em casa também tomou a decisão por Cristo Jesus, coloque um comentário que você está tomando a decisão de segui-lo, que você quer ser um servo do Senhor, que você entende a mensagem da cruz e que você está arrependido como pecador e quer render-se a Cristo Jesus. Então coloque esse comentário que você deseja segui-lo e nós vamos tentar ajudar você nesses passos.